Então, Andréia, gratidão, porque assim, nessa mentoria Abundância, várias crenças limitantes foram desconstruídas, né? Uma delas era de que eu era chata ao meu público com aquilo que eu queria comunicar, e antes eu já sabia que eu queria dar palestras, trabalhar com palestras, mas até então o medo me impedia, o medo da escassez, o medo de falar e não ser ouvida, né, de ser rejeitada. E assim, interessante que durante a mentoria o pensamento foi mudando, e no caso, eu, dentro da minha crença, né, que eu acredito em Deus, as minhas orações mudaram, porque eu pedi alinhamento com a vontade de Deus, com aquilo que eu queria. Eu pude perceber meus pensamentos e saber exatamente o que eu queria para poder pedir e agradecer. E as portas se abriram para as palestras, claro, num ambiente religioso, e eu tenho, mas assim, como você mesmo me explicou e ensinou, que são treinamentos, né, para ir me lapidando, para gerar a excelência que eu quero, que é uma marca de tudo que eu me proponho fazer com excelência. E já tenho até palestra, mas até 29 de julho, até 29 do mês que vem. Eu tenho aí mais algumas palestras. Eu vi É como maravilhoso. foi maravilhoso, porque é realmente um destravar, né? Quando a nossa mente, o nosso pensamento muda, o nosso sentimento muda, vai nos preparando para uma realidade nova que a gente quer, e que muitas vezes aquilo não chegou à nossa vida porque a gente não estava preparada, porque se viesse num outro momento, eu não saberia lidar, ou talvez nem viria, justamente porque o medo trava essas possibilidades. Então, a mentoria foi incrível para mim, porque ampliou o conhecimento. Inclusive, aqui eu até deixei anotadinho numa das dinâmicas que você fez, que eu não vou falar aqui, mas sim numa delas, conseguiu me dar clareza sobre o que eu quero falar para o meu público. Profissional, porque até então eu estou fazendo para um público que é mais voltado ali ao nicho religioso, mas profissionalmente eu quero sim falar sobre viver o extraordinário dentro do ordinário. E eu não tinha tanta clareza, e nessa dinâmica que você fez, a palavra que surgiu como resultado foi clareza. Então, assim, muito obrigada, gratidão. Foi incrível, eu cresci muito, eu aprendi muito, eu tive clareza do que eu quero falar e a que público eu quero falar, porque certamente eu aprendi na mentoria que a dificuldade em me achar chata veio justamente da ideia de que eu estava me comunicando com um público que não está alinhado àquilo que eu quero falar. E eu quero falar para pessoas que buscam profundidade. Então, a mentoria me trouxe essa clareza, né, do público que eu quero, público-alvo, e o que eu quero comunicar. Então, assim, só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo seu incrível trabalho. Gratidão, né? E aqui, como você a tua intenção, né, é de trazer abundância para a tua vida, ser a abundância, e, e você se perguntava, né, Márcia, o que eu vou empreender, né? É verdade. E eu falava assim, gente, o ano passado, quando nós conversávamos diante de uma necessidade minha, eu falava, Andréia, como é que eu vou fazer? Aí você fala, você precisa empreender. Eu falava, mas Andréia, aí eu empreender? Eu estou muito confortável com ser funcionária pública. Como assim? E aí não, você precisa empreender. E aí, agora, com a mentoria Abundância, isso ficou muito mais claro para mim, sabe? Ficou muito mais claro, como os passos que eu preciso dar até chegar. Isso também é empreender. Os passos, começar com pequenos passos, né? Quando uma coisa também que eu aprendi na mentoria é que quando você dá passos no plano físico,
destrava o espiritual. Então, no ambiente espiritual é destravado também e se movimenta a nosso favor. Isso ficou implícito. Foi algo implícito e que eu absorvi. Então, assim, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu cresci e, assim, eu vejo o resultado, porque eu acho que toda mentoria a gente quer resultado, né? Sim. E como resultado eu vejo portas abertas. Eu acho que eu deveria mudar o nome. Lindo! Pois fica aqui, né, a sugestão já de mudança de nomes. E muita gratidão de saber, né, que essas portas se abriram e muito mais portas irão se abrir na sua vida, que a sua mente, né, a tua visão está ampla e já está aqui num novo patamar, né, para novos voos. Verdade, como você falou Muita na gratidão. mentoria, né? Gratidão. Você falou que quando a gente aqui, ó, até anotei sua fala, que quando você aprende, quando você assimila aquele conhecimento, você vai para um outro patamar. Então, se você não conhece aquele conteúdo, como é que você vai para outro patamar? Não tem como, tem que aprender. Precisa dele. Sim, é isso. Gratidão. Toda minha.